Deus abençoe, queridos. Aleluia. Consertar um pouco aqui, que é assim, meu irmão. Aqui você na hora faz tudo. Tem que ficar atento a tudo. Queridos, o Evangelho é lindo, né? A palavra de Deus é gloriosa, é uma terra santa. E que importa tirar os chinelos que estamos usando? Nós costumamos usar chinelo de todo tipo, né? Não vou citar nome, vou citar cores. É azul, vermelho, preto, e aí você define as cores como proprietário, né? Às vezes você ouve palavra de tanta gente, né? São conselhos de sábios, pessoas poderosas, estudaram muito para falar, aprenderam muito para falar, e falam bonito, maravilhoso, envolvente. Não é verdade? Mas diante de Deus tudo isso cai por terra, sabia? Montagem diante de Deus, irmão, não fica em pé. Não adianta montar nada diante de Deus, não para em pé. Se Deus olhar e ver coisa montada, ele derruba ali na hora. Diante de Deus é conteúdo, queridos. E conteúdo quem tem é o Espírito Santo. Conteúdo quem tem é o Espírito da verdade. É ele que te convence da verdade. É ele que te fala, esse negócio aí não vai dar certo. Essa coisa aí não funciona. Olha, gente, esse negócio aí não vai dar certo. Mas o homem estudou muito. E aí ele acaba insistindo do seu jeito. Dura um mês, um ano, 10, 20, 30. Mas no fim, por fim, a inverdade se manifesta. Porque a inverdade está ligada lá, né? Então, ninguém é perfeito. Todos nós somos falhos. Todos nós somos falhos. Mas enquanto você tem a consciência limpa, você tem que falar como que tendo. Porque ninguém dá o que não tem. Só se dá o que tem. Então, quando você tem alguma coisa boa, você tem que estar passando. Porque quando você amanhã, se amanhã você vier cair, e ninguém aqui está livre disso, não. Não existe aqui mente iludida achando que não é, não. Porque é possível sim o homem cair. A Bíblia diz que quem está em pé, cuide para não cair. Então, é possível o homem cair. E muitas são os que caem. Tá pensando que o teu irmão aqui é santo? Não, o teu irmão aqui é usado. Mas para cair é daqui para ali. Não se sabe. O certo é que enquanto você está em pé, você fala como estando em pé. Porque chega a hora que você está sentado, você não vai poder falar em pé. Ou vai? Não vai. Sentado é sentado, em pé é pé. Aqui não tem lero-lero, encher linguiça não. Aqui é reto. O papo aqui é reto. E falando em papo reto, vamos ler a santa palavra do livro de Isaías, capítulo 41, verso 27 e 28. Amém? Desde o princípio eu disse a Sião, veja estas coisas acontecendo a Jerusalém, eu darei um mensageiro de boas novas. Olho e não há ninguém entre eles, nenhum conselheiro que dê resposta quando pergunto. Irmão, Deus tem perguntado para você como é que está a terra? Veja, essa palavra que ele está falando é Deus, tá? Não é eu, está aqui na Bíblia. Eu vou só ler o capítulo de Isaías 41, verso 27 e 28, tá? Deus, ele está denunciando a falta de mensageiro da Boa Nova e a falta de um homem que dê a ele resposta quando ele perguntar. Você não tem que estar apresentando a Deus coisas que não estão acontecendo. Mas vai haver um momento em que Deus vai te perguntar, como é que está a terra aí? Então, Deus está falando que não há nenhum mensageiro de boas novas. Ora, o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que, certa vez, o Senhor Jesus perguntou para os seus discípulos. O Senhor Jesus sempre tem essas perguntas que arrocham. O que dizem que eu sou? Ele disse, olha, uns dizem que eu sou Jeremias, outro é esse, é João e tal. E vós? Eu sou filho de... E vós? O senhor é o filho de Deus. Então, a mesma coisa
Jesus tá lá no Novo Testamento repetindo o que o Pai aqui, através do Espírito Santo da vida de Isaías, está falando. Não há ninguém que apresente Boa Nova. Porque, irmão, Boa Nova não é só pregar a Bíblia, não. Boa Nova não é fazer faculdade teológica e pregar a palavra de Deus. Não, a Boa Nova tem que estar em você. Essa Boa Nova que você passa para os outros tem que estar em você. Você tem que ser exemplo desse negócio que você está passando para os outros. Porque não adianta você passar de coisa que você não viveu. E o próprio Jesus vai dizer que você não é testemunho do que está falando. Então Deus está falando, não há quem apresente Boa Nova. Deus está falando que Ele vai dar um mensageiro de boas novas, porque não há. O Espírito Santo, ele vem construir algo maravilhoso na tua vida. O Espírito Santo é o mensageiro de boas novas, que vem te dizer a vontade de Deus. Você precisa ouvir. Para que você amanhã seja procurado por Deus, como ele está falando aqui, ó, no verso 28. Ele está dizendo que vai perguntar aos seus servos como é que está a terra. E você, meus irmãos, se Deus te procurar hoje e dizer, aqui eu vou chamar um nome aqui, entre parênteses, eu vou chamar de terra. Ô terra, como é que está a tua vida aí? Eu estou pondo aqui, ó, estou simbolizando, tá? O que você vai dizer? Hã? Ô terra, como é que está a vida aí? Você vai dizer o que para Deus? Você realmente pode dizer, Senhor, está um caos. Ô Senhor, está ótima. Qual a tua resposta para Deus se Ele te fizer essa pergunta? Nesse canal, irmão, que Deus me deu, para a glória do seu santo e eterno nome, aqui o manto é desenrolado, para a glória de Deus, não para a nossa glória. Talvez você não esteja compreendendo a minha palavra, mas eu quero te falar o seguinte, aqui desenrola o manto conforme a glória de Deus. Aqui é para que Deus seja glorificado. Deus fica sabendo como está a terra. Deus fica sabendo como está a terra neste momento. Se ele me fizer pergunta agora, a resposta já está dada. O Senhor Jesus, uma certa vez, foi questionado quando ele deu visão ao cego. E ele se irou. Porque os doutores da lei questionavam aquela obra que ele está fazendo num dia próprio chamado sábado. Como pode fazer esse trabalho? E ele se irou. Então não basta você saber o que tem que fazer e saber como fazer. Isso não basta, irmão. Isso aí enche linguiça. Isso vai te dar um teor de Senhor. E Senhor é só um, Jesus. O que basta para você é pegar o pouco que você tem e praticar. Então você vai ter conteúdo para amanhã dar resposta a Deus quando ele te perguntar. Porque ele vai perguntar. Você pode até não ouvir, ó, aqui, ó, no carnal. Mas na tua consciência, ele vai perguntar. Como está a terra? Está em paz? Por que não está em paz? Se a minha palavra está aí, é vida. Pois é. Então nós temos que aprender com o Espírito Santo como servir a Deus. E como depender dele. Tendo em mente estas possibilidades de pergunta. Que Jesus vai perguntar. O Espírito Santo diz a Bíblia que é ele que clama ao Pai por nós. Ora, se o Espírito Santo está clamando a Deus por nós, ele está vendo a tua posição espiritual. Ele está vendo a quem tu está glorificando. Ele está vendo a tua conduta, as tuas meias palavras. Ele está vendo a fala da tua boca
quem está sendo glorificado e as obras das tuas mãos são puras. Ele está vendo. Não tem engano no Evangelho, irmão. Não no Evangelho celestial. Não no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pode ter engano no meu Evangelho, no teu Evangelho. Porque nós temos a capacidade de conduzir a palavra de Deus para aquilo que nos interessa. Então devemos ter cuidado e melhorar, sim, a nossa performance mental no quesito palavra. Porque tem que estar em você. O que você tem que passar para os outros tem que estar em você. Você tem que viver esse negócio. Você tem que ser testemunho. E parar de querer defraudar aquele que está te ouvindo, porque você não está sendo sincero com o que fala. Porque se você é sincero com o que fala, meu irmão, você enriquece quem te ouve. Você enriquece quem te ouve. Porque você tem consciência do que está falando. Você tem sentido do que está falando. Daniel tinha sentido da mesa de Nabucodonosor. Os outros não tinham, mas ele tinha. Então ele tinha autoridade para falar. Amém, Jesus? Glória a Deus.